Sejam bem-vindos a mais um podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais extraordinárias da universidade. E hoje eu vou começar o podcast com a pergunta: você se acha vingativo, altruísta ou egoísta? Não vale ser os três. Pense, majoritariamente você é o quê? Vamos falar sobre isso com um professor que elaborou uma pesquisa computacional, matematizando esses elementos. Nossa, imaginem. Vou falar aqui com o professor Zé Roberto. Ô Zé, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa, explica aí para o pessoal, primeiramente, quais são as características desses três tipos. Interessante você perguntar isso, porque a gente muitas vezes pode partir, né, dessa coisa mais psicológica, né? Mas existe uma teoria, né, que dentro da teoria dos jogos, que é o dilema do prisioneiro, que ele demonstra isso de forma muito clara. Por exemplo, isso daí é muito conhecido em filmes, né? Principalmente esses filmes americanos, quando você verifica, né, que dois meliantes eles são presos, né? E o delegado normalmente coloca um numa sala e coloca o outro na outra sala. E começa a pressionar. Ó, seu colega lá do outro lado já está te dizendo, te entregando. Está dizendo que foi você que roubou sozinho, você que chamou ele, as armas são suas. E chega para o outro e faz a mesma coisa. O que é que ele quer? Ele está querendo criar um conflito. Por quê? Porque se os dois se entregarem, um entregar o outro, né? E a questão do egoísmo mesmo, né? Ele é o egoísta. Os dois serão presos e terão a pena máxima. Se nenhum dos dois se entregar, o que acontece? Os dois foram altruístas do ponto de vista, eu não vou só livrar minha pena, né? Eu vou livrar dele também, eu estou querendo, entre aspas, assim, o bem dele, mesmo eles sendo maus, né? Então eles são altruístas. E também tem a questão do vingativo. O primeiro entrega, aí o delegado vai para o outro e diz, ó, o fulano te entregou, e entrega toda a sequência de dados, então vou entregar ele também. Isso é o vingativo. Então nós temos esses três caracteres, né? A partir do caráter mesmo, então temos esses três caracteres, onde você pode ser majoritariamente, como disse você, ele pode ser altruísta, ajudar o outro sem querer nada em troca, ele pode ser egoísta, ele só quer livrar a pele dele, ou ele pode ser vingativo. Já que me fez, eu vou fazer também. É mais ou menos assim que funciona. Quando a gente faz uma pergunta desse tipo para as pessoas, olha, você é o quê? Você é egoísta, altruísta, vingativa? Normalmente ela tende a responder que é altruísta. Quem é besta quer responder que é egoísta, vingativo? É interessante você tocar nesse ponto que durante o começo da pesquisa foi uma das coisas que eu fiz, né? Eu elaborei um formulário, eu disse, pô, as pessoas vão ser honestas, né? Honestas a ponto de dizer, eu realmente sou isso. E o mais interessante é que dentro dessa pesquisa, eu mandava o formulário, a pessoa não precisava se identificar. Não existia uma identificação. Mas mesmo assim, majoritariamente as respostas foram que elas eram altruístas. Eu digo, deve ter alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque já que a minha questão era matemática, né? Eu queria efetivamente demonstrar matematicamente esse tipo de comportamento. Uma das coisas que você faz numa pesquisa, que ela tem um caráter quantitativo, é você verificar se aqueles dados eles passam num teste simples de estatística, que é a distribuição normal. E não passava. Não tinha jeito. Então, a princípio, a minha ideia era entrevistar as pessoas, saber delas, colocar aquilo num formulário, sei lá, num Excel da vida e manipulando no bom sentido, né? Fazendo as contas para verificar como era esse tipo de comportamento. Mas não deu certo, ela não passava. No primeiro teste, ela não passava. É o teste de sinceridade. É, o teste. Não passava desse teste de sinceridade. Então, eu parti para simular isso, né? Eu criei alguns antropóides, que a gente pode entender como macaquinhos. São macaquinhos virtuais. Macaquinhos virtuais. Eles eram macacos mesmo, né? Aquela figurinha do macaquinho E nós criamos uma população. Fizemos isso daí com uma população. Começamos com uma população de 100 macacos, né? E cada macaco, ele tinha, quando ele nascia com um parasita. Que é uma espécie de vírus. Uma espécie de vírus, né? Então,
sei lá, ele nascia com o vírus e eu fazia essa população interagir. Todo mundo interagia com todo mundo. Por isso que há essa ideia na sua pesquisa de cooperação, De cooperação. para ver como esses macaquinhos eles cooperavam do Isso. ponto de vista computacional. Computacional. Ou seja, eu queria saber quem é que vai tirar o vírus, né? O parasita do outro. Sim. Então, quantos ficariam ao final de X gerações e qual desses caracteres, ou quais, né, desses caracteres, ou qual caráter iria sucumbir primeiro, qual que iria sucumbir por último, e quem é que ficaria ao final de várias gerações. E a gente chega a essa conclusão. E nessa população, primeiramente a de 100 macacos, você dividiu de uma forma equitativa? Foram várias simulações, né? Eu fui fazendo várias simulações e aqui me pareceu mais coerente que a gente dividisse 33% para cada um, né? Claro Que é um terço de cada. um terço de cada, um terço de cada. Então nós dividimos essa população em um terço de cada e pedimos para eles interagirem. Então, a cada geração, o que é uma geração? Essa seria uma pergunta interessante, né? O que é uma geração? Uma geração eu tenho 100 macacos. Claro que foi muito mais, né? A população que eu gerei para a tese, né? Para a tese propriamente dita, tinha 1 milhão. Nossa! 1 milhão de... Nas 3 gerações ou só em uma? Como 3 gerações? Foram 3 gerações da sua pesquisa que você colocou? Não. Ah, só uma? Não, aí que tá. Você, quando gera eles, 1 milhão, quando ele passa, quando todos interagem com todos, isso é chamado de uma geração. Ou seja, houve interação entre todos eles. Ele passa dessa para outra. E o que é que acontecia nessa interação? Uma das regras que eu coloquei é que se um desses macaquinhos ele estivesse com um parasita durante 3 gerações, ele automaticamente morria. Ele era eliminado. O software mesmo eliminava ele, colocava ele para o final da fila. Então, existiam marcações eletrônicas, né? E aí o que acontece? Todos interagiam, e tinha os egoístas, os altruístas e os vingativos. O que é o egoísta dentro dessa pesquisa? O que é o egoísta é o sujeito que não tira o parasita de ninguém. Ele não tirava, simplesmente se negava. Eu não vou tirar porque eu só estou interessado em mim. Voltando àquela coisa do dilema dos prisioneiros, aquele sujeito que disse, a arma é dele, tudo dele, ele me chamou. Estava interessado em salvar a pele dele. Estou interessado nisso. A ideia do egoísta é que alguém tire o parasita dele. E ele não tire de ninguém. Ele não tire de ninguém. Ele não quer ter esforço. Porque nessa pesquisa, tirar o parasita é um benefício para aquele macaco. É um benefício, ele ia viver mais. Sim. Ele iria viver mais. Então, aí todos interagiam na primeira geração. Depois que todos interagiam, ele passava para a segunda geração. E há essa mesma... Até a terceira geração, todos estão vivos. Alguns com parasita, outros sem parasitas. Sim. Pronto. Na terceira geração, quem continuava com parasita desde a primeira era eliminado. Ele iria ser descartado. E aí começa a questão da sucumbência, né? A população começa a diminuir. Quem é que diminui primeiro? Essa é a coisa interessante. Quem é que sobrevive? Quem é que sobrevive? Por que isso acontecia? Bom, dentro da pesquisa, e é estritamente pesquisa, e essa é uma pesquisa computacional, né? Onde as pessoas não estão se comportando como pessoas, nesse caso aí, macacos não têm as mesmas, eu vou chamar assim, o mesmo caráter das pessoas, e esses macacos eletrônicos, eles estavam programados para fazer exatamente aquilo, mais nada. Claro que existem pessoas, a gente sabe que são, em algum momento da vida, egoístas, depois se tornam altruístas, depois podem se tornar vingativos, e há essa alteração, né? Inclusive, do ponto de vista psicológico, as pessoas que são bipolares, às vezes são assim, né? Elas têm um comportamento de uma forma e um comportamento de outra, e muda, sabe-se lá por quê. Mas tem isso. Mas dentro da pesquisa não tinha isso. Você nascia egoísta, você ia ser egoísta até o fim.
você nascia altruísta, você ia ser altruísta até o fim. Da mesma forma que vingativo. Vingativo. Então, o transcorrer da pesquisa, quando chegava no na terceira geração, já começava a morrer. Quando ia para a quarta, e aí você ia verificando quem é que está morrendo mais. E por que existia essa coisa de morrer, de ser eliminado do sistema? Porque na medida que eu sou, não vou dizer que eu sou altruísta, eu sou vingativo. Você já fez o você Eu sou vingativo. já passou pelo ritmo. Já me testei. E o que é interessante, quando eu coloquei o formulário para mim mesmo, eu digo que eu respondo o quê? Porque é aquilo que você majoritariamente, né? Majoritariamente, agora, não significa que não há possibilidade de mudança. Ah, sim. E também na vida, muitas vezes, a depender da circunstância, nós somos, em determinadas circunstâncias, egoístas, em outras altruístas e em outras vingativos. Justamente. Tem isso também. Às vezes, assim, vamos tratar desse conflito que está havendo aí entre russos, que está havendo lá na Ucrânia, né? Russos e ucranianos. Em algum momento eles foram aliados. Sim. Né? Eles eram, eu vou colocar assim entre muitas aspas, altruístas, havia uma troca. Hoje, eles são egoístas. Pode ser que em algum momento, eu não sei, porque está se tratando aí de relações internacionais que é muito mais complexo. Muito mais complexo. Então, nesse caso aqui, há uma possibilidade de mudança. Pode ser que no futuro, e aí daqui a algumas gerações, 10, 20, 50, 100 anos, eles possam voltar a cooperar entre eles. Porque a coisa da cooperação é isso. Eu estou cooperando com você em quê? Né? Se eu sou vingativo e eu coopero com você, evidentemente que eu estou esperando algo. Se eu sou altruísta, nós temos aí figuras na Bíblia, figuras no Espiritismo, vários. Eu estou falando do ponto de vista estritamente religioso. Nós temos pessoas que foram altruístas, né? Em vários países. Sim. Né? A Teresa de Calcutá é uma delas, né? Aqui na Bahia nós temos a Irmã Dulce e outras figuras, né, que não são católicas. Essas figuras, se respondessem que eram altruístas no relatório, aí estariam certos. Mas eu não identificava, cara. Esse é o problema. Eu não identificava quem estava respondendo. Então, por exemplo, no momento em que eu vi, né, eu comecei, né, a analisar os primeiros dados, eu disse, tem muito, mas tem muito altruísta aqui. Não passa no primeiro teste estatístico, como não passou. Não passou. E algumas pessoas próximas que eu já conheci o comportamento, eu não vou dar nomes aqui. Não vamos comprometer. Eu já sabia que não eram exatamente altruístas. Elas colocavam altruístas. Eu disse, aonde? Não dava para entender que aquilo não era verdade. E a parte interessante é que, um pouco mais para frente, depois eu volto para esse ponto, e no momento em que eu estava na defesa do doutorado, um dos avaliadores disse que a minha pesquisa ela não era válida porque não estava entrevistando pessoas. Eu disse, não contava com minha estudo. As variáveis humanas são enormes. Eu abri na época o site para ele, eu disse, o site, olha que tinha umas 800 respostas. Pelo menos 600 eram de altruísta. A gente está vendo que isso não está certo. E aí eu fiz o questionamento para ele. Eu vou abrir aqui o formulário para o senhor. O que é que o senhor responderia? Ele disse, gostei. Me pegou. Gostei da estratégia. Porque a gente não é uma coisa ou outra, do ponto de vista psicológico. Nós somos várias coisas como você disse, majoritariamente nós temos um tipo de comportamento, né? E depende com quem você também está tratando. Alguém que já te deu um golpe no passado, você vai ficar disse, não. Você não vai tratar ele como um aliado. Não vai ser automaticamente altruísta porque você é da sua natureza. Você não quer tomar outro golpe. É assim que funciona o nosso comportamento. Mas isso é psicologia. Sim. E o que era interessante na defesa, que muitas pessoas tentavam puxar para um lado ou para o outro, né?
É de economia? Isso aqui é uma questão econômica? Não, não é uma questão econômica. Porque o que eu estava procurando saber, efetivamente, e isso eu só vou responder no fim, se eu tenho uma população que tem somente esses três tipos de caracteres, qual o percentual que uma população ela consegue comportar de egoístas sem que ela sucumba? Sucumba é que todos morram. Sim. Eu chego a esse percentual. No fim eu revelo. Eu chego a esse percentual. Mas isso depois, evidentemente, de várias e várias e várias tentativas. Voltando ao que a gente estava falando antes, né? Nós temos essas populações, né? Um terço, um terço, um terço, e ela vai interagindo. Passou da terceira geração, começa a morrer, gente, né? Não há uma recomposição. Quem tiver com o vírus morre. Efetivamente, ele é retirado do software. E aí começam as interações, da quarta para a quinta, todos interagem com todos, e isso demora, do ponto de vista computacional. Demora, essas interações, ela demora, porque o 1, ele vai interagir com o 2, com o 3, até o 1 milhão. Sim. Ele vai interagir com... Todos interagem. Todos interagem, então demora muito para você passar de uma geração para outra. Então, como todos interagem com todos, o que acontece? Em algum momento, eu posso retirar o vírus de uma outra pessoa e a outra pessoa não tirar de mim. E a marca, se eu, como eu estava falando, eu sou vingativo e você é egoísta, se você interagiu comigo e não tirou, eu marco você. Por que eu faço isso? Eu, do ponto de vista vingativo. Sim. Porque qualquer outro vingativo que interagir com você vai saber, ele não tirou o parasita de alguém que é da minha espécie. Então os vingativos são um grupo unido, né? É bastante unido. Os altruístas também, por quê? Na verdade, todos eles são unidos, né? Porque os altruístas, eles vão tirar o parasita de todo mundo. Eles não estão se importando se você é isso ou aquilo. Só que eles não lhe marcam se você não te marcam. Não tem nenhum problema. Mas os vingativos, eles têm essa característica de marcar. Eles marcam todo. Se ele interage com um altruísta, ele marca, diz, que cara legal, tirou de mim. Qualquer outro vingativo que vem interagir com aquele sujeito, né, aquele macaquinho que é altruísta, se ele for vingativo, ele diz, tirou de alguém da minha espécie, vou tirar dele também. Entretanto, tem os egoístas aí, que não tira de ninguém. Mas, infelizmente, gente, é isso que é interessante discutir aqui. Por mais que a gente fique pensando, nós temos aí pessoas extremamente altruístas, e a gente já falou aqui dela, pessoas que morrem primeiro. É a população que primeiro sucumbe. Então, no teste que você fez, os macaquinhos que morreram primeiro foram os altruístas. Porque eles só tinham o apoio dos vingativos. Só tinham o apoio dos vingativos. Porque o egoísta não tirava. Não tira. Não tira de jeito nenhum. É ele e ele mesmo. Ele não tira de ninguém. Não tira de ninguém. Então, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, se ele interage, que é uma questão aleatória, né? Se ele interage mais com o egoísta, ele tende a ficar com o parasita. E esses estudos, você acabou desenvolvendo essa proposta de doutorado a partir de quê? Cara. Que para mim é algo incomum. Isso é interessante. Meu orientador de mestrado foi o mesmo doutorado. E ao final do mestrado nós saímos brigados. Foi mesmo? A gente brigou. Às vezes acontece. Muitas vezes isso acontece. Então, por que nós brigamos, né? Porque na banca, ele foi o sujeito, na banca de mestrado, que mais me bateu. E, rapaz, esse cara é amigo ou inimigo, né? É amigo e inimigo. É altruísta ou vingativo. Então, como teve essa questão dele ser o sujeito que mais me bateu, eu fiquei com a raiva dele, a gente brigou na saída. Ele disse, rapaz, não é pessoal, isso é pessoal. Eu comecei a xingar, eu dei os nomes que eu não vou dar aqui.
E nós brigamos. Isso foi em 2000. Sim. E eu sentia a necessidade de fazer doutorado. Eu sentia a necessidade de fazer doutorado. Eu fui lá, eu fui buscá-lo. Ele olhou pra minha cara e disse: você não tem vergonha mesmo? Brigou comigo e veio me procurar. E fui, cara. E eu fiz doutorado em difusão do conhecimento e tinha uma linha, né, que era sistemas complexos. Ele trabalha com isso. Interação entre pessoas são sistemas complexos. Sim, né? exatamente. Principalmente porque não existem somente esses 3 caracteres. Tem outros tipos, né? É uma das coisas que é interessante, e a gente falou nesse instante de estatística, é difícil para a gente que é de educação, tanto em educação quanto em ciências da saúde, você definir do ponto de vista extremamente paramétrico que aquela pessoa é psicopata ou não. Sim. Existem graus de psicopatia. E uma parte da estatística, ela vai trabalhar estritamente. Ou é ou não é, ou é verdade, ou é falsidade, ou está certo, ou está errado. E nós não funcionamos assim. Nós temos graus, né? E todos nós devemos ter o nosso grau de psicopatia, os nossos graus de aprendizado, tudo isso. E no momento em que eu fui trabalhar com ele, era justamente porque eu queria analisar essa questão dos sistemas complexos. E no gabinete dele, eu vi uns livros assim em cima. Disse: o que é aquilo ali? Eles são livros de divulgação científica. Leia não. Já é o gatilho para leia. Vou ler. Quando ele disse não leia não, eu fui ler. O primeiro que eu li foi O Gênio Egoísta, porque eu achei o título interessante, de Richard Dawkins. Por que um gênio vai ser egoísta? Por quê? E aí, ao final da leitura desse livro, eu achei nas referências um outro livro, Evolução da Cooperação, de Robert Axelrod. E esse sujeito, ele é da área de saúde. Se eu não me engano, ou ele é biólogo ou ele é psicólogo. E ele fez um torneio onde as pessoas, outros pesquisadores, ele convidou pesquisadores de todas as áreas, de medicina, de física, de matemática, de biologia, para fazer seus algoritmos, seus programinhas, para competir no ar, para saber quem ficava vivo ao final. Só que esses programas, eles eram individuais. Eles não tinham os caracteres em conjunto. A população. Justamente. O que eu fiz? Eu parti da ideia do ganhador, que foi o vingativo. Eu disse: isso não pode ser verdade. No teste dele, No deu teste vingativo dele, como deu vingativo. Aí você disse: eu vou tirar a prova Eu vou tirar na isso população. Não pode ser verdade. Isso que ele fez não pode ser verdade. Pronto. Li o livro, entendi o conceito, eu disse: eu posso fazer algo em que eu coloque todos os caracteres em conjunto. E o que é interessante nisso aí é que eu coloquei um determinado ponto da minha pesquisa, eu coloquei altruísta, egoísta, vingativo e o canalha. O canalha havia Tinha entrado. O canalha, eu tirei o canalha. O que é que o canalha fazia? Sim. O canalha era de veneta, cara. Às vezes ele se comportava exatamente como nós, como altruísta, como vingativo ou como egoísta. Então ele era volúvel. Ele não tinha um comportamento retilíneo. E eu queria alguma coisa mais reta, né, para poder analisar matematicamente. Eu digo: esse cara vai ficar aparecendo aqui no programa aquela coisa de mercado financeiro, sobe, desce, sobe, desce. Eu digo: não, isso vai me arrumar um problema matemático muito mais complexo do que eu estou querendo analisar. Então eu retirei ele. E deixei somente esses 3 caracteres. E aí eu fiz essas interações de gerações, né, cada geração. Quando os altruístas começaram a sucumbir, que acabou a população de altruístas, eu comecei a verificar geração a geração. Passava uma geração, eu parava, eu disse: o que foi que aconteceu aqui? E depois eu pedi para o programa terminar, ele terminou, eu peguei os dados e fui analisar geração a geração como era esse comportamento.
E o que é interessante, né, nisso aí, eu digo que eles interagem todos com todos, mas eles não nascem assim. Os primeiros um terço são altruístas, os outros terços são egoístas e os outros são... Não, é uma parte de cada. O sim. primeiro terço, que eram, vou colocar aqui como 100, né? Os 33 primeiros, Sim. ali um terço era altruísta, um terço era egoísta e um terço era vingativo. Sim. Mas em que ordem? Eu não sei. Eu sei que a soma deles todos tinha que dar um terço. Então era extremamente aleatório o nascimento. Mas eles tinham que interagir todos com todos. Isso que tornou o trabalho interessante. E tornou também o trabalho de avaliar a tese mais difícil. Por quê? Como eu estava num doutorado multidisciplinar, eu tinha que vincular obrigatoriamente a minha pesquisa em mais de uma área. Então ela está aí, mais ou menos estabelecida na área de matemática, de estatística, de psicologia, de economia, de sociologia. Multidisciplinar mesmo. E todo mundo queria colocar ela no quadradinho. Eu disse, não é só isso. Não é só isso. Você pode analisar sobre essa perspectiva, mas pode analisar sobre a perspectiva quantitativa. Porque se eu fosse para a questão qualitativa, do jeito que estava me avaliando, estaria certo. Não é válida. Porque qualidade, a pesquisa qualitativa, ela, imagino eu, né? Eu espero que eu esteja certo, prescinde que você faça uma pesquisa em loco com pessoas, você tem que ter anotações. Então você vai extrair daquelas coisas ali, daqueles dizeres que as pessoas estão falando, você vai tirar ali conclusões. No meu caso, eram interações estritamente computacionais. Eu estava ali analisando somente a interação entre elementos computacionais que estavam amorfos. Né? Amorfos, do ponto de vista, não estão vivos como nós. Sim. Como é que a gente pode pensar esses 3 caracteres no âmbito econômico? Eu te empresto dinheiro. Certo? Claro que eu quero que você devolva. E eu quero que no momento em que você não devolve, você acabou de arrumar um inimigo. Eu vou devolver. Aí vem a questão do vingativo, né? No primeiro momento eu fui altruísta, né? Em teoria eu não quero que... Não, eu vou ser vingativo de qualquer forma. Ou egoísta. Sei lá, é uma coisa interessante, né? Porque você, quando empresta o dinheiro, normalmente quer que esse dinheiro retorne para você. É o empréstimo. Justamente. Nesse momento, a pessoa que empresta não se vê como vingativa. Não. Olha, eu estou emprestando. Aliás, ela se vê como altruísta. Sim. Porque está emprestando. Mas, uma vez que ela quer receber esse dinheiro de volta, e vai fazer de tudo para receber esse dinheiro de volta, ela internaliza, mesmo sem saber, esse caractere do vingativo. Então, a tentativa é o trabalho, efetivamente, da banca, é a tentativa de te colocar no quadrinho. Sim. Porque se ele te coloca naquele quadrinho ali, ele te cerca. Sim, é lógico. E teve, eu não vou dizer aqui com todas as palavras, teve uma situação na defesa da tese em que o sujeito que era diplomata, né? Diplomata de carreira, ele falou que alguma coisa estava errada e eu fui bastante descortês com ele. Mas eu disse, não está errado. Só que eu não falei com essas palavras. Não tá errado. E ele começou a rir. Você foi vingativo? Rapaz, você não foi, não. Eu não sei exatamente o que eu fui, não. Eu fui muito mal educado com ele. Mas ele deu risada. Disse, rapaz, se acalme. É isso mesmo, é ritual de passagem. Eu tenho que saber se foi você que fez. Sim, sim. Às vezes a banca é uma guerra. É uma guerra. Cara, quem já passou por uma banca de doutorado sabe o que é. O conto é engraçado. Você está ali, 5 pessoas do outro lado te avaliando. É realmente muito, muito interessante. Então ele tentou, né? Ele tentou colocar no quadradinho. Eu disse para ele que ele estava errado, não com essas palavras. Sim. E consegui sair. Eu
Na hora que eu vi o que eu tinha falado, eu digo, lascou, meu orientador botou a mão assim na testa e disse, agora lascou tudo. Mas não lascou, deu certo. Não, eu comecei a suar muito e ele ficou lá dando risada do meu nervosismo, né? Sim. Ficou dando risada do meu nervosismo. É um nervosismo compreensível, porque são anos de estudo, são anos de pesquisa, e ali é o momento principal, digamos assim, de decisão, se a pesquisa vai ser aprovada ou não. Sim. Se está dentro de outras coisas naquele momento, no âmbito, né, multidisciplinar, estava. Eu conseguia perceber isso. Mas eu precisava da aprovação daquelas pessoas, né? Sim. De que aquela tese, aquela pesquisa estava no âmbito. Agora vai levar tudo. São 4 anos da sua vida, né? Exatamente. Você tem que dedicar estritamente àquilo. Exatamente. Agora voltando para a questão da economia. Então, se eu empresto e quero dinheiro de volta, eu tenho a característica de vingativo. Sim. O altruísta, como é que ele se comporta? Ele daria o dinheiro a você. Sem querer de volta. Ele não emprestaria, ele te doaria. E a terceira categoria, Egoísta. o egoísta. Você olha para sua cara e dá risada, tá maluco? Você é doido? Tem um dinheiro para emprestar? Não empresta. Nem a juros. Nada. A juros é o vingativo. A juros é o vingativo. Olha para isso. Você empresta dinheiro, não empresta dinheiro. Aí é uma boa forma de você pensar. Se autoavaliar, você é o quê? Vingativo, egoísta, né? O altruísta é difícil. Interessante que eu fui buscar um ex-professor meu lá na UFBA, lá no Instituto de Física, e essa pesquisa, ela extrapola a questão estritamente da economia, da sociologia, né? Da própria psicologia, que tem aspectos psicológicos interessantes. Na tese tem um sujeito chamado George R. Price. Ele é um físico-químico que ele trabalhou na bomba atômica e ele queria mostrar com o exemplo dele, ele morre fazendo isso, que as pessoas podem ser altruístas. Ele pega uma equação de Fisher, Ronald Fisher, um dos matemáticos físicos mais brilhantes, né? E ele consegue fazer com que aquela equação ela seja entendível pela maioria das pessoas. Nem os matemáticos mais brilhantes conseguiam entender aquela equação. Ele entende, ele melhora ou clareia aquela equação e ele aplica nele. O que é que ele faz? Ele tem família, tem filhos, ele trabalhava numa universidade, ele larga tudo, ele começa a doar tudo. Essa história tem na tese. Ele começa a doar as coisas dele, deixa a família numa situação muito difícil e vai viver nas ruas, se não me engano, de Nova York. E o que é interessante, estava fazendo frio, tinha um mendigo lá morrendo de frio, ele tira a roupa dele e dá ao mendigo, logo depois ele é esfaqueado. Um outro mendigo queria alguma coisa dele, ele não tinha mais, esfaqueia ele. E quem acode, mas ele morre com esse esfaqueamento, quem acode é aquele sujeito que ele deu o casaco que ele tinha. Ele usa a história dele, é uma história interessante, um dos caras mais brilhantes do Projeto Manhattan. Aliás, ali só tinha gente brilhante, né? Ali só tinha gente brilhante. Então, ele usa o exemplo dele para mostrar que as pessoas podem ser altruístas. Mas, aí é que está. Há relatos, artigos que falam que ele foi egoísta. Por quê? Por causa da família. Ele deixa a família numa situação de miséria. Sendo um cara brilhante, professor da universidade. Nos Estados Unidos tem uma conotação bem diferente daqui, né? Eles ganham um pouquinho melhor que a gente. Sim. Quer dizer, ele se tornou egoísta por ser altruísta. Por ser altruísta. E tem na pesquisa também, né? Quando você está ajudando um parente, você está sendo altruísta ou você está sendo egoísta? Se você, nesse caso, vai salvar o seu filho, né? Você tem um filho, o filho está se afogando, você salva ele, mas morre. Você foi altruísta ou egoísta? Então, a pesquisa, ela pode entrar. Eu escapei dessa armadilha aí, né? A pesquisa... ela pode entrar nessa questão psicológica.
até onde eu vou. Então eu tive que fazer um recorte. Meu recorte é saber qual era o percentual máximo que uma população aceita. Aceita quer dizer, ela consegue descer e voltar a 95% da sua população. A sobreviver. A sobreviver. E agora é a hora de Zé revelar esse percentual, tá todo mundo esperando. O percentual máximo que uma população consegue suportar sem sucumbir é morrer todo mundo, 33% de egoístas. 33%. Então, se houver mais egoístas... Se houver mais egoístas, acima de 33%, se houver 34% de egoístas, morre todo mundo. Olha só. Agora, é 33%, isso que é interessante. Por isso que eu usei 33, 33, 33. No momento que eu botava muito mais, eu fiz várias simulações, né? Botei 34 de altruísta, botava 34 de egoísta, morria todo mundo. Nossa. Então eu fui alterando esses percentuais, eu fui fazendo várias simulações para saber. E o interessante, quem é que fica vivo ao final? Isso, você pega a população, por exemplo, de 1 milhão, Sim. 1/3 de cada. Isso. E deixa rodar o programa. Isso. Quem é que ao final tá vivo? Os vingativos. Ah, sério? É sério. Os vingativos é quem fica vivo ao final. Eles ficam vivos. Só fica vingativo. Por quê? Porque como a primeira população que morre, que sucumbe, são os altruístas, os vingativos, à medida que eles vão interagindo, né? Se ele interagir com o altruísta não marca ele, mas o vingativo marca. Os vingativos, eles vão tirar os parasitas entre eles, sim, mas não vão tirar os egoístas. Então, eles tendem a morrer. Eles tendem a morrer ao longo das gerações. Nossa, que trabalho fantástico. Problemas psicológicos. Como o meu professor Garcia falou. Cara, você tem problemas psicológicos, você precisa ser tratado. Como é que pensa num negócio desse, que envolve tantas áreas de conhecimento, e ainda você chega a uma conclusão dessa? Evidentemente, é uma conclusão parcial, né? É uma pesquisa que está no âmbito do computador, eu não fiz com pessoas. Sim. Não fiz com pessoas porque aqueles formulários que eu mandei para as pessoas não estavam representando uma distribuição normal. E se você não pode mandar para 800 pessoas e, sei lá, 5/6, né, seja altruísta. Por que a gente está vivendo nessa miséria? As pessoas, é só olhar o trânsito. Quando vai ao trânsito, a gente vê que as pessoas não são altruístas, ao contrário, são todas egoístas. Essas pessoas que dirigem estão colocando aí que são altruístas. Será que elas são altruístas? Talvez. Aí vem a questão psicológica. Elas são preponderantemente egoístas e têm os momentos de altruísmo. Sim. Tem os momentos, mas eu não estava analisando a questão psicológica. Sim. Eu citei ela, deixei ela para lá. Eu vi do ponto de vista sociológico, fiz o recorte, eu disse, ó, tem esse aqui, mas eu não vou trabalhar com isso. Eu fui apresentando alguns recortes, o recorte econômico, ó, tem isso aqui, mas eu não vou trabalhar com isso. Eu estou querendo pegar essa população aqui e ver, tem uma equação que gera isso aqui? Tem um percentual? Tem sim, gera o gráfico, gera uma série de coisas. E o interessante dessa pesquisa é que ela não encerra com a resposta. Não, de jeito nenhum. Ela apresenta os resultados Sim. que ela consegue extrair da pesquisa, e isso pode também servir como um ponto de partida para outras pesquisas. Para outras pesquisas, sim. A riqueza está aí. A riqueza está aí. Você pode ampliar. Para onde eu vou? Você pode ir para o âmbito psicológico, econômico, que tem, né, essa coisa agora tá em Taiwan e Estados Unidos, né? Sim. Estão aí brigando, né? Eles sempre estão brigando. Os Estados Unidos sempre está brigando com alguém por causa de questões econômicas. Então, em algum momento, eles podem ter sido aliados, né? Sim.
Agora eles estão em lados opostos, né? Estão defendendo, claro, os seus interesses. E assim, essa realmente é uma pesquisa que faz a gente pensar. Rapaz. E muito. Eu vou te dizer mais uma coisa. Dizem que o limiar entre a loucura e a genialidade é bastante tênue. Né? Então, para mim, essa sua pesquisa é genial. Eu acho que é louca. Teve hora que eu parei assim para eu pensar, rapaz, que diabo eu estou fazendo? Onde é que eu estou me metendo? Porque durante a pesquisa, isso daí, quem se arriscar a fazer doutorado vai entender isso, e os que fizeram vão me apoiar, eu tenho certeza. Tem hora que você pensa assim, inferno eu estou fazendo aqui, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas, assim, eu penso, nós, que optamos pela docência no ensino superior, é nossa obrigação. Aí vem a questão, né? Nós precisamos estar melhor para ser melhor para os nossos alunos. Vem a nossa preponderância aí em termos altruísticos, né? Nós que tivemos essa oportunidade, precisamos, isso daí é uma obrigação nossa, nos doarmos também para os outros. Exatamente. Tem que ser o melhor naquilo que você faz. Ou o melhor que você pode ser naquilo que você faz, né? Porque eu vou contar uma historinha aqui, rapidinho. Sim. Eu tive colegas, cara, que eles viviam jogando bola. Quase não iam para aula. Chegava na prova, 10. Como eu me mato de estudar. Para eu chegar um 7 aqui, é um inferno. Tinha outros que estudavam e estudavam muito mais do que eu e tiravam notas menos graciosas que a minha. Então tem esses aspectos psicológicos daí, a gente precisa, evidentemente, estudá-los, né? E até as últimas consequências, que para nós é o doutorado. Pois é, e é por isso que esse programa dá voz às pessoas que vão à raia da loucura. É verdade. Para poder valorizar o ensino, a educação e a ciência. Zé, adorei a entrevista contigo. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Obrigado pelo convite. É como você disse, você está dando voz àquelas pessoas que estão invisíveis, né? Porque as nossas teses, normalmente, você termina, fica lá em algum lugar. Hoje fica na internet, qualquer um pode pesquisar. Mas quem tem interesse nisso são poucas pessoas. Você é uma delas. Eu agradeço realmente sua iniciativa, no seu grupo também, de dar voz a nós que estamos aqui praticamente invisíveis. Obrigado. É sempre um prazer fazer isso. Sempre que precisar, estamos aqui. Valeu, obrigado. Valeu, Zé. Meu querido. E semana que vem tem mais uma mente brilhante aqui para vocês, viu? Até lá.